A história da arte foi dominada por temas religiosos durante séculos, então nosso olhar já ficou treinado para reconhecer certas cenas quase automaticamente. A criação do homem, milagres grandiosos, anjos flutuando entre nuvens, demônios retorcidos no inferno. Tudo isso já virou repertório comum, mesmo para quem não é religioso. Justamente por isso, algumas imagens ainda conseguem causar um choque imediato. Não porque sejam mal feitas ou provocativas de propósito, mas porque fogem completamente do que a gente espera encontrar dentro desse universo. São figuras que parecem deslocadas, quase bizarras, especialmente quando vistas sem contexto. E o mais curioso é que esse estranhamento não acontece por acaso. Ele nasce do encontro entre histórias muito antigas, cheias de simbolismo e exagero, com o nosso olhar moderno, que já não está acostumado a esse tipo de linguagem visual. Quando esses dois mundos se chocam, a sensação é inevitável. Neste vídeo, eu separei algumas dessas figuras religiosas que costumam causar esse tipo de reação. Personagens que aparecem segurando partes do próprio corpo, carregando a própria cabeça ou até com traços animalescos. Tudo isso parece absurdo à primeira vista, mas faz sentido dentro das narrativas que deram origem a essas imagens. A ideia aqui não é decidir se essas histórias aconteceram exatamente como foram contadas. O que importa é entender por que elas foram contadas desse jeito e como isso influenciou a arte. Porque quando a gente entende a história por trás da imagem, ela continua estranha, mas passa a ser estranha de um jeito muito mais interessante. Logo de cara, a gente começa com uma figura que aparece bem perto de Cristo em uma das imagens mais famosas da história da arte. O Juízo Final pintado por Michelangelo na Capela Sistina. No meio daquele mar de corpos musculosos, tem um personagem específico que sempre chama mais atenção do que deveria. Não é exatamente pelo corpo forte, porque ali, praticamente todo mundo é forte. O que realmente salta aos olhos são os objetos que ele segura. Em uma mão, uma faca. Na outra, algo que parece um pano estranho, meio disforme. Mas quando você olha melhor, percebe que aquilo não é um tecido qualquer. É uma pele humana inteira, do pescoço até os pés. Esse personagem é São Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. E o detalhe macabro é que a pele que ele segura não é de outra pessoa. É a própria pele dele. Em algumas representações, isso fica ainda mais explícito. O santo aparece completamente sem pele, com músculos e veias expostos, enquanto a pele removida é tratada quase como um objeto separado. A história por trás disso vem de tradições cristãs antigas, especialmente de textos medievais que tentavam preencher os vazios deixados pelos evangelhos. Porque na Bíblia, Bartolomeu é citado apenas pelo nome. Não há relatos detalhados sobre sua vida ou morte. Foi só depois que surgiram histórias mais elaboradas sobre o seu martírio. Segundo essas tradições, Bartolomeu teria sido espancado, esfolado vivo e, por fim, decapitado por se recusar a abandonar sua fé. A faca que ele carrega nas imagens faz referência direta ao instrumento usado para arrancar sua pele. E essa iconografia acabou se tornando muito popular entre artistas interessados em anatomia humana, já que permitia mostrar o corpo em um nível de detalhe impressionante. Agora a gente passa para duas figuras que costumam causar um impacto imediato em quem vê pela primeira vez, especialmente quando a pessoa não faz ideia de quem elas são. São imagens que mostram mulheres serenas, com postura calma, mas segurando algo que definitivamente não deveria estar ali. A primeira delas é Santa Luzia. Em muitas representações, ela aparece com um ramo de palmeira em uma mão, símbolo clássico do martírio, e uma bandeja na outra. Só que, em cima dessa bandeja, estão dois olhos, soltos, bem visíveis, encarando quem observa a imagem. Essa iconografia chama muita atenção porque, curiosamente, não aparece da forma mais direta nas versões mais antigas da história dela. Segundo a tradição mais conhecida, Luzia era uma jovem cristã que se recusou a renegar sua fé durante as perseguições do Império Romano. Ela passou por várias tentativas de execução e tortura, mas permaneceu firme até morrer. A associação dela com os olhos parece ter surgido mais tarde,
possivelmente por causa do próprio nome. Luzia vem de luz, e a ligação simbólica entre luz e visão é quase automática. Com o tempo, surgiram versões da história em que os olhos dela teriam sido arrancados ou até mesmo oferecidos voluntariamente, e isso acabou se fixando de vez na arte. Já a segunda santa desse bloco é Santa Águeda, cuja representação costuma ser ainda mais chocante. Em vez de olhos, o que aparece sobre a bandeja são os próprios seios. A tradição diz que durante as torturas que antecederam sua morte, eles teriam sido mutilados. Assim como no caso de Luzia, a imagem não tenta chocar gratuitamente, mas reforçar visualmente o sofrimento e a fidelidade absoluta da santa à sua fé. Agora a gente chega a uma imagem que costuma causar um impacto quase imediato, mesmo para quem já está acostumado com arte sacra mais intensa. É a figura de um homem com uma lâmina cravada na cabeça, olhando para frente com uma expressão surpreendentemente tranquila. Esse personagem é São Pedro de Verona, também conhecido como São Pedro Mártir. Diferente dos santos dos primeiros séculos do cristianismo, ele viveu em um período em que a Igreja já estava bem estabelecida na Europa. Ainda assim, conflitos religiosos continuavam acontecendo. Só que agora, entre diferentes grupos cristãos. Segundo a tradição, Pedro de Verona teria nascido em uma família ligada a um movimento considerado herético pela Igreja da época. Ainda jovem, ele teria abandonado essas ideias e se unido à ordem dominicana, tornando-se um defensor fervoroso da doutrina oficial. Com o tempo, acabou assumindo a função de inquisidor, responsável por combater essas heresias. Essa atuação fez com que ele acumulasse inimigos. De acordo com os relatos medievais, ele foi emboscado durante uma viagem e atacado com golpes violentos. O primeiro teria sido justamente um golpe profundo na cabeça, dado com uma lâmina. Mesmo ferido mortalmente, ele teria permanecido consciente e reafirmado sua fé até o fim. Na arte, esse momento se transforma em um símbolo poderoso. A lâmina na cabeça aparece quase como um atributo fixo, acompanhada às vezes por um livro, representando a doutrina que ele defendia, e por um ramo de palmeira, indicando o martírio. O contraste entre a violência extrema e a serenidade do rosto é o que torna essa imagem tão difícil de ignorar. Se existe uma categoria de imagens religiosas que parece saída diretamente de um filme de terror, é a dos santos que aparecem carregando a própria cabeça. À primeira vista, a cena parece completamente absurda, quase cômica. Mas, dentro da tradição cristã, esse tipo de representação tem um significado bem específico. Esses personagens são chamados de santos cefalóforos. A palavra vem do grego e significa literalmente aquele que carrega a cabeça. O mais famoso deles é São Dionísio, também conhecido como São Dines de Paris, uma figura extremamente importante na história religiosa da França. Segundo a tradição, Dionísio teria sido preso por se recusar a fazer sacrifícios aos deuses romanos. Depois de várias tentativas frustradas de execução, ele acabou sendo decapitado. Até aqui, nada muito diferente do que acontece com outros mártires. O detalhe incomum vem logo depois. Diz a história que, após ter a cabeça cortada, ele se levantou, pegou a própria cabeça nas mãos e caminhou por uma longa distância, pregando e louvando a Deus até chegar ao local onde desejava ser sepultado. Foi ali que, finalmente, ele teria entregado sua alma. Esse gesto impossível virou um símbolo poderoso. Na arte, São Dionísio quase sempre aparece com o corpo ereto, segurando a cabeça à frente do peito, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Essa imagem, apesar de estranha, reforça a ideia de que a fé dele continuou viva, mesmo depois da morte física. Para fechar, a gente chega talvez à figura mais estranha de todas. Um santo que, dependendo da época e do lugar, pode ser representado como um gigante colossal ou como um homem com cabeça de cachorro. À primeira vista, parece até que estamos falando de dois personagens diferentes, mas não. É o mesmo santo, São Cristóvão. Na versão mais conhecida da história, Cristóvão era um homem de tamanho e força descomunais, que tinha um único objetivo na vida:
servir o Senhor mais poderoso que existisse. Ele passou por vários mestres, até perceber que todos tinham medo de alguém maior do que eles. Foi assim que acabou buscando Cristo, mesmo sem saber exatamente quem ele era. Orientado por um eremita, ele passou a ajudar viajantes a atravessar um rio perigoso, usando sua força para carregar as pessoas nos ombros. Um dia, uma criança pediu ajuda. Durante a travessia, o peso do menino ficou cada vez mais insuportável, como se ele estivesse carregando o mundo inteiro. Ao chegar à outra margem, a criança revelou ser Cristo e explicou que ele havia carregado não só o mundo, mas o Criador do mundo. Depois disso, Cristóvão foi batizado e passou a anunciar a fé cristã, até ser capturado e executado. Essa história explica as imagens em que ele aparece como um gigante carregando o menino Jesus. Mas ainda falta explicar o detalhe mais estranho de todos, a cabeça de cachorro. Essa versão aparece principalmente em tradições orientais e pode ter surgido de confusões linguísticas ou de antigas crenças em povos distantes com aparência animalesca. Na antiguidade, não era incomum imaginar raças humanas monstruosas vivendo nos confins do mundo. Representar Cristóvão dessa forma reforçava duas ideias importantes: que a mensagem cristã alcançava até os lugares mais distantes e que ela era capaz de transformar até as criaturas mais temidas. No fim das contas, essas imagens que hoje parecem bizarras faziam total sentido no contexto em que surgiram. Elas comunicavam ideias complexas de forma direta e visual. E talvez seja exatamente isso que as torna tão fascinantes até hoje: o fato de continuarem estranhas, mesmo depois que a gente entende o motivo de elas existirem.